Você quer subir na vida? Então você tem que estar do seu lado. Quem será o autor dessa frase? Já já eu conto, mas antes quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho para você saber quando eu coloco outro vídeo aqui e também deixe o seu like. Gente, quem será o autor desta frase? Luiz Antônio Gasparetto. Eu tenho verdadeira paixão por Luiz Antônio Gasparetto. Luiz Antônio Gasparetto foi um psicólogo, mas antes ele começou a vida dele em uma situação mais na área da espiritualidade. Luiz Antônio Gasparetto, filho de Zíbia Gasparetto, muito famosa, escritora também, e Aldo. Eles tiveram 4 filhos e todos são envolvidos na área da espiritualidade. O sobrenome é sinônimo de espiritismo. Essa é que é a realidade. E Luiz Antônio Gasparetto, o segundo filho do casal, eram uma família, vamos dizer assim, de classe média mais para alta. Ali viviam como vivem até hoje, no bairro do Ipiranga. O Luiz Antônio Gasparetto viveu toda a sua vida quase no bairro do Ipiranga e conta-se que sua casa, ele gostava muito de obras de arte, né? Ele ama a prosperidade, imagina que a casa dele seja incrível e fantástica. Eu espero que algum dia vire um museu para que possamos visitar e sentir um pouco dessa energia do Gaspa. Mas vamos lá. Luiz Antônio Gasparetto, aos 13 anos de idade, vivia com essa família que tinha como religião o espiritismo. E eles tinham o hábito de fazer uma coisa que é um evangelho no lar, que é você pegar o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e ler e conversar e discutir. Isso é normal, algumas pessoas fazem com a Bíblia ou com qualquer livro relacionado à sua própria religião. E isso acontecia na família de Luiz Antônio. Luiz Antônio tinha 13 anos e ele começou a sentir algo assim como frêmitos. O que são frêmitos? Espécie de pequenos movimentos, pequenos espasmos ou paradinhas, né, com um certo sonzinho. E isso fazia com que o braço dele enrijecesse. Então, a família, como sendo, né, uma família que entendia sobre o assunto, rapidamente perceberam que se tratava de um desenvolvimento da mediunidade do Luiz Antônio. Então levaram ele numa casa espírita conceituada para checar tudo isso. Chegando lá, 13 anos de idade, chegando lá, ele foi colocado junto com os médiuns principais. Gente, você sabe, eu não sei qual é a sua religião, se você tem alguma religião. Mas a gente, quando chega pela primeira vez numa igreja católica ou num culto protestante, você não vai ser ali sentar na cúpula. Você não vai sentar com o pastor, com o bispo, com o papa, não é verdade? Mas colocaram o Gasparetto, ainda criança, porque era uma criança de 13 anos, ali, né, no meio dos médios. E aí ele começou a sentir esses pequenos espasmos. Então, achando que se tratava de uma psicografia, eles deram papéis, né, para o Luiz Antônio. E o Luiz Antônio, em vez de começar a escrever, começou a rabiscar espécie de desenhos. O curioso é que na mesma hora que isso aconteceu, uma outra médium, em outro ponto, começou a falar em um idioma que ela desconhecia, que a médium desconhecia. E a partir daí, a médium falava de lá, naquele idioma, e Luiz Antônio respondia de cá, neste mesmo idioma esse que Luiz Antônio também não falava.
A partir daí, Luiz Antônio é levado para Londres e estudam lá todo aquele movimento, vamos dizer assim, tudo que estava, os fenômenos que estavam acontecendo com ele. Ali ele estudou muita coisa, estudou nas escolas de psicologia integrativa, tudo que estava relacionado a esse tema, tanto da mente, da emoção, como a questão da psicopictografia, que é o nome de que se dá a quem desenha, quem pinta. E era isso, a mediunidade do Luiz Antônio, ao contrário do que acontecia com a mãe dele, que era psicografar livros, né, histórias, romances, que a Zíbia Gasparetto dizem que são histórias lindas, eu confesso que nunca li, mas o Luiz Antônio Gasparetto era as pinturas. E aí eu vou dizer para você aqui, porque é muita coisa, eu vou dizer para você aqui as personalidades que o Luiz Antônio já pintou e comprovadas pelos críticos como sendo realmente os traços dessas personalidades. Então, ele produziu telas de Aleijadinho, Botticelli, Cézanne, Corot, Cotet, Da Vinci, Debré, Degas, Delacroix, de Cavalcante, Dubois, Dumont, Giotto, Goya, Haus, Lazar Segal, Malfatti, Manet, Marc, Matisse, Michelangelo, Modigliani, Monet, Morisot, Pablo Picasso, Pizarro, Cândido Portinari, Rafael, Redon, Rembrandt, Renoir, Reynaud, Rivera, Sargent, Serrat, Tarsila do Amaral, Udrilo, Van Gogh e muitos outros que não chegaram a se identificar. Gente, todas essas obras estão em sites na internet, você pode checar todo este material. Mas o mais importante que eu quero muito falar com você é sobre pós isso, né? Essa infância, essa juventude toda do Luiz Antônio Gasparetto era nessa área do espiritismo. Aí ele volta para o Brasil e ele vai estudar psicologia, se forma e a partir daí ele meio que rompe com o espiritismo e se intitula um espiritualista independente. O que é que o Gaspa quer dizer com isso? Gente, Gaspa é a forma com que quem ama o Gaspa fala, né? Se refere a ele, intimidade. Então, o Gaspa, ele meio que rompe, né, com o espiritismo e se diz realmente acreditar no famoso Deus do seu coração, ou seja, em algo maior, mas não necessariamente tão ligado ao espiritismo. Continuava acreditando na existência do espírito, porque os guias dele continuam ajudando e trabalhando com ele nessa tal espiritualidade independente. E ele cria um espaço chamado Vida e Consciência. A partir daí, ele faz vários... Antes, um pouco da sede da Vida e Consciência, ele faz altas aulas no Parque do Anhembi, sempre muito lotado, teatros muito lotados, os famosos domingões, eram palestras que duravam o dia inteiro e as pessoas saíam dali renovadas, sempre trabalhando a parte mental e a parte emocional. Ele se dedicou bem mais a isso. E o Gaspa, nesse espaço Vida e Consciência, a partir daí, deixa de ser uma coisa filantrópica e passa a ser trabalho mesmo. E ele cria uma espécie de método onde ele treina psicoterapeutas para trabalhar no modo dele. E como é esse modo dele? Gente, incrível, porque ele é dono de uma personalidade maravilhosa, realmente fantástica, surpreendente, e ele tem uma capacidade, uma comunicação
Nossa, e ele atinge facilmente as pessoas. Teve vários programas da TV, o último deles foi na TV, foi o Encontro Marcado, na Rede TV, se não me engano, onde ele fazia uma coisa muito parecida com o que ele fazia pessoalmente, com o que ele fazia na Rádio Mundial. Alguém ligava para ele, falava o problema e ele fazia toda uma explanação. E essa explanação terminava ajudando todos os ouvintes, porque você sabe, né? Quando você trata de emoção, a emoção alcança qualquer pessoa. E ele terminou ajudando. Olha, eu acho que chega a quase milhões, carreira de milhões de pessoas, eu acho. Porque o Gaspa, nossa, ele tinha uma audiência incrível. E essa comunicação dele, ele tinha assim uma forma de criar personagens, não ele falando, mas se referia a certas personagens como o companheiro, tanto que ele chamava o famoso companheiro, que a maior parte do público dele eram de mulheres. Então ele falava o benê seria o marido de quem estava ligando. Então era o sogro, era a sogra, e tudo isso atingia as pessoas, atingia na verve da questão, no que exatamente as pessoas precisavam aprender naquele momento. O Gaspa tinha uma capacidade de falar de coração para coração. Carl Gustav Jung diz que a gente deve conhecer todas as ferramentas, né? Mas que a gente, ao estar diante de uma alma humana, devemos ser apenas uma alma humana. E eu acho que o Luiz Antônio Gasparetto fazia exatamente isso. Falava ali, de coração para coração. E atingia as pessoas com a verdade dele. E ele berrava, ele gritava, dava cada esporro. Olha que eu tenho uma personalidade forte. E eu dizia assim, eu só admito gritar comigo, Luiz Antônio Gasparetto. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de estar assim, frente a frente com ele, mas ele mora profundamente no meu coração. Ai, como eu chorei! Em maio de 2018, quando morreu Luiz Antônio Gasparetto. E em abril de 2018, mais ou menos em meado de abril, ele gravou um último vídeo. Está até no YouTube, para quem quiser ver. E nesse vídeo ele ainda está com uma voz um pouco difícil, porque ele teve câncer no pulmão. Eu não sei dizer com exatidão, mas eu penso que o Gasparetto fumava. E ele teve esse câncer e ele continuou trabalhando, e é isso que ele diz no vídeo. E ele reconhece que apesar de tantas pessoas a terem força, a terem coragem, a terem autoestima e tal, a perdoarem, ele acha que em algum momento ele foi duro demais. Em algum momento ele carregou alguma mágoa, em algum momento ele não perdoou alguma coisa, porque ele levava a vida no peito e na raça, ele resolvia tudo, ele ficava à frente das coisas com a família, e isso foi forte demais. Ele reconhece. Então ele diz, o que está no nosso lado esquerdo do peito? O coração. O coração é a fonte da alma, ele diz nesse vídeo, e o tumor era exatamente no lado esquerdo. Ele pensou, por que eu precisei criar uma carne, uma mancha, vamos dizer assim? O que eu teria que ter perdoado? O que eu teria que ter feito? Bem, ele fala, nunca é tarde, eu estou aqui para resolver essas questões, colocar tudo isso, né, claramente e resolver essas questões. E ele dizia, nunca é tarde. Eu tenho certeza que onde quer que ele esteja, e até mesmo quando ainda estava aqui, ele já estava lidando com essas questões, porque o importante é a gente começar, é a gente startar. E só o fato dele ter reconhecido essas questões já era o começo de um tratamento. Assim como você aí. Só o fato de reconhecer que você tem uma questão a trabalhar, você já começa a dar início a esse tratamento.
a direção de aparar suas arestas. E qual foram as crenças impulsionadoras que Luiz Antônio Gasparetto nos deixou? Vanguardismo, autoconfiança, autoestima, motivação, crenças relacionadas à força, à coragem, a perdão. Bem, eu não sei o que o vídeo de hoje trouxe para você, mas se faz algum sentido, compartilhe. Mais pessoas devem saber quem foi essa pessoa fenomenal e que ainda está disponível aí, com todo o seu legado na internet. Gasparetto.com.br. Vai lá. A escola ainda continua com os vídeos antigos dele, com os áudios antigos, tantas palestras, tantos cursos, e também ainda com os novos profissionais que lá falam. Bem, é com muita emoção que eu finalizo o vídeo de hoje de falar de uma pessoa que eu admiro profundamente. Porque, afinal de contas, o objetivo aqui é criar uma humanidade mais harmoniosa e termos um mundo melhor. Bem, até o próximo vídeo e eu te espero. Até lá!